Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é a Paty, editora-chefe do Blime, o site que fala tudo sobre o mundo do boys love. E a pauta de hoje a gente vai falar pela primeira vez, alguma coisa que eu queria fazer há algum tempo, a gente falar exclusivamente de uma autora aqui no Blimecast. Para estrear esse quadro, a gente vai falar da famosa, da polêmica, da maravilhosa Harada, que é uma mangaka japonesa. E para essa conversa aqui comigo, eu chamei a equipe aqui do Blime. Podem se apresentar? Oi, gente, aqui é a Alice Sagi, eu sou redatora aqui do site, traduzo algumas coisas no inglês e é isso. Oi, gente, aqui é a Iane, eu sou redatora, algumas vezes traduzo coisas também no site, e é isso, vamos falar da Harada hoje. Falar da Harada, a famosa Harada. Eu tô feliz de poder fazer esse quadro, porque já tem um tempo que a gente tinha ideia de querer, tipo, vamos falar da obra só de uma autora, porque tem muitas mangakas que tem uma bibliografia bastante extensa, com obras que muita gente gosta, mas é meio difícil, porque no Brasil, muitas vezes, quando vem o mangá belly, muitas vezes vem só uma obra da autora. Tem poucas autoras que tiveram mais de um trabalho publicado no Brasil. E agora que a Harada foi anunciada recentemente pela New Pop, que vai vir 2 títulos dela aqui do Brasil, a gente resolveu aproveitar essa oportunidade de poder comentar da obra dela, que eu acho que é um dos nomes mais infames no fandom de BL hoje em dia. Acho que não tem uma fã de BL que lê BL japonês que não sabe que é a Harada, ou pelo menos tem ouvido falar de nome, seja porque odeia. Antes de começar de fato, eu primeiramente, esse Blimecast a gente vai ter um aviso de gatilho, porque pra quem lê Harada já imagina sempre a gente vai falar. Os avisos de gatilho vai ser basicamente, vai falar de menção de abuso sexual, também de abuso infantil, de violência, porque são obras muito comuns na bibliografia dela, e se você não se sente confortável com a gente debatendo esses temas, eu peço que, por favor, não siga em frente com esse episódio, porque você poupa, eles não quer você se forçando a ouvir só porque quer aproveitar o conteúdo do Blab, eles não quer ninguém se expor na coisa que não precisa. É isso aí, a Harada, ela escreve uns negócios bem tortos, assim, acho que é por isso que ela é infame no fandom também, então, tipo, quem não gosta é melhor passar longe, se poupe nos poupe, sabe? Sim. Porque é compreensível, na verdade. Eu sou contra a ideia de que, só porque ela é famosa, eu tenho que ler e conferir. Se você não se sente confortável com o tema, você não precisa se forçar a ler esse tema. Então, porque eu sei que tem muita coisa, principalmente no fandom de anime e mangá, tipo, vou ler essa obra terrível, que tem temas horríveis pra eu ficar mal, só pra dizer que eu consigo ler. Você não precisa fazer isso, sabe? Sim, sim. Isso aqui não é uma competição. Isso mesmo. Você não precisa ficar batendo ponto, preenchendo tabelinha. Sim, você lê o que você gosta e é isso. Seja livre. Seja livre. Aí outra coisa também, que se você vier, obviamente, dos temas que eu ia falar e vier reclamar, de falar que a Harada é problemática e não sei o que, não sei o que lá. Sim, ela é uma autora que faz temas que você pode ser vistos como problemáticos. Essa é o que ela quer explorar. Ela quer explorar isso na ficção. E é isso que a gente vai debater hoje. Eu acho que isso que torna ela tão interessante de acompanhar. Bem, pra começar explicando quem é Harada. Harada é uma artista japonesa que faz mangás principalmente BL, ela foca no mangá BL. Ela estreou no mercado com a coleção de Honey Shot Renai em 2014 e até hoje ela publica mangás BL em diversas revistas e diversas editoras. A gente vai se referir a ela no feminino, basicamente por padrão. E ela não se aparece publicamente, a gente não sabe como é o rosto dela, mas até onde eu sei ela se apresenta no feminino publicamente, então é assim que a gente vai abordar ela a partir de então. A pergunta que eu queria fazer pra vocês é: quando é que vocês ouviram falar da Harada pela primeira vez? Tipo, quando você lembra de ter comentado, ouvido esse nome por aí? Cara, com certeza foi por causa de Nichan. Que eu lembro que na época, lá pra, sei lá, 2016, 2017, o povo ficava em polvorosa. E, inclusive, foi o primeiro mangá dela que eu li, porque eu sou adepta do mangá fudido, eu sou adepta do livro fudido, do filme fudido, o que tiver de fudido eu vou ler, eu vou atrás, eu quero saber, e é isso. É assim, queria ter começado a ler a Harada por outra obra dela, eu tenho certeza que teria sido mais da hora. Sim. E você, Yane? Então, eu não lembro exatamente. Fui ver agora que Nietzsche começou a ser publicado em 2014, mas assim, foi depois de 2016, porque eu não tava lendo muito BL antes de 2016. Aí quando eu comecei a seguir a parte do Twitter, ela falava muito de BL, aí eu comecei a ler mais BL. Tipo, não que eu tivesse nada contra, só porque eu não ia muito atrás, além da minha vida de otaku comum. Mas, tipo, eu acho que o primeiro que eu li foi Yatamomo mesmo, tipo, eu lembro de ter lido antes que todo, eu acho que na ordem foi Yatamomo, depois Color Recipe, depois Nichan. Mas eu acho que Nichan e Color Recipe eu já li praticamente na época da pandemia e tal. Mas na verdade a Harada, meu primeiro contato com ela não foi com mangá, foi com o doujin de Gintama que ela fazia. Porque eu via Gintama na época.
Assim, eu ia atrás, né? E assim, eu não via especificamente pelo artista, mas aí eu lembro que ela tem uma arte muito específica, muito visivelmente dela, porque na época eu lembro que ainda tinha aquele negócio, tipo, a arte de mangá BL. O que chegava aqui principalmente, e o que eu tinha contato era muito uma arte muito... Como é que eu explico? Muito do mangá shoujo clássico, não clássico, não é a melhor palavra, assim, com aquelas coisas mais levezinhas, sabe? E aí a Harada era um negócio que eu ficava, caramba, essa mulher parece que tá escrevendo um pornozão hentai, sabe? Tipo, porque eu disse, ok, é um doujin, mas aí quando eu fui ver no mangá dela, ok, ela faz isso também no mangá dela, massa. Aí foi isso, depois de um tempo eu fiquei só, ok, ela é uma autora que existe, mas aí eu lembro que eu comecei a ter mais ciência dela por causa de como Alice, todo mundo queria tacar ela na fogueira por causa de Nietzsche, mas aí eu ainda ia demorar uns meses, anos pra ler Nietzsche mesmo, porque eu só vi o pessoal dizendo, ai meu Deus, é muito horrível, é tudo de ruim, etc, etc, mas eu lembro que foi algo bem assim, eu acho. Então, eu lembro que eu fui ler Nietzsche, assim, eu sabia. Eu fui ver, tipo, uns anos depois, porque, assim, eu não lia mangá na época que eu ouvi falar de Nietzsche. Eu lia mangá impresso, físico, porque eu não conseguia me adaptar a ler no digital. Aí eu fui me adaptar a ler no digital quando eu arrumei um estágio que eu tinha muito tempo livre. Então eu ficava lendo mangá no estágio. Aí eu fui ler Nietzsche no estágio. Aí depois eu fui ler Color Recipe. Acho que foi isso, também li Color Recipe no estágio. Eu acho que comigo foi uma mistura dos dois, porque a primeira vez que eu vi a arte dela, se eu não me engano, foi com o Dunichi Gintama, mas eu nunca vi Gintama, tipo, eu não conheço a obra, mas eu via, tipo, sabe quando você vai no site e tá lá aparecendo os donis e você reconhece a capa. E aí quando eu lembro que eu descobri a Tamoma e Nietzsche mais ou menos na mesma época. Todo mundo falava dela, das obras dela, tipo, era uma lista. E Nietzsche era a mais polêmica, que todo mundo comentava. Mas a Tamomo foi a que chamou minha atenção pela sinopse. Eu gostava, acho as capas muito bonitinhas. Aí eu parei pra ler Tamomo, foi a primeira obra dela que eu li. Inclusive, é o único mangá dela que eu tenho as obras em japonês aqui em casa. Eu tenho a coleção inteira de Atamomo. Eu comprei o primeiro volume no Japão e o resto eu comprei online, sabe? Porque eu gosto muito desse mangá. Eu acho que continua sendo o meu mangá favorito dela, apesar dela ter outras coisas muito boas. Mas eu acho que ainda sou muito fã de Atamomo, porque o Momo é um look maravilhoso. Adoro aquele personagem. Bem, mas voltando a falar da autora bem. A Harada, além de ter voltado, que a Harada, que estreou em 2014 com Renai, com a coleção de Onei Shots, ela começou muito inicialmente publicando várias Onei Shots. Ela mesma fala que depois de publicar Doujinshi, ela foi recrutada para publicar mangá BL profissionalmente. Então imagino que editores tenham feito ela publicar várias Onei Shots antes de ter trabalho mais fechado e fazer séries mais longas. Eu acho legal e interessante que ela fala na entrevista dela, foi uma entrevista que a gente publicou no Blime, depois inclusive, que ela falou do que ela achava quando ela descobriu o BL, o que ela achava. E ela tem, vou até ler aqui a resposta dela, que, nas palavras dela, eu costumava pensar que era uma forma de exigência, que o BL deveria ser todo romântico e meloso, com finais felizes e uma quantidade moderada de sexo. Mas conforme eu li trabalhos diferentes, eu percebi que isso não necessariamente é verdade. Sexo não é obrigatório, nem um final feliz. Além do fato de que é um relacionamento entre dois homens, eu descobri que é um gênero de qualquer coisa vale. Eu acho que eu passei a compreender melhor o BL, em vez de mudar minha atitude com relação a ele. O que eu acho legal, porque, tipo, tem muita aquela briga que a gente tem no fandom de, que BL é isso, BL é aquilo. E a Harada, quando ela entrou em contato, ela percebeu que o BL podia ser muito mais coisa do que uma ideia fechada. Então eu sinto que ela pegou essa ideia e, tipo, ela correu com toda a velocidade em direção ao absurdo. E eu agradeço muito dela fazer isso. Tem essa discussão gigantesca do que é e o que não é BL, né? Que inclusive tá tendo de novo por causa de obras que saíram recentemente. Mas assim, se você lê BL, se você pegar, senta e lê, você percebe que tem muita coisa lá dentro. Tipo, tem muita coisa que é BL, não é só não, porque tem gay, porque é assim. Não, tipo, tem muita coisa lá dentro. Você vê que ela tá se divertindo até onde ela pode ir e até onde vão deixar ela ir. E essa é meio que ela quer fazer. E eu acho isso muito divertido. Ela me lembra muito a Asada Nemui, no sentido de que, eu posso não gostar da história, mas eu sinto que ela se divertiu escrevendo isso. Você consegue ouvir a risada maníaca da pessoa, tipo, vou fazer uma coisa horrível agora, e vai ser muito divertido. Então, é uma coisa que eu sinto também com certos autores, saindo de mangá e indo pra, tipo, livros, publicação, até ocidental mesmo, autores americanos. É, tipo, uma coisa que você... Cara, é ficção, você pode fazer o que você quiser, sabe? E aí a pessoa tá, tipo, kkkkkk, sabe? É num espaço seguro, né? Tipo, você quer testar o que você pode fazer dentro daquele espaço seguro, que é a arte, né? Que, tipo,
A Harada, pra mim, é uma autora que faz muito isso, sabe? Das que eu conheço. Justamente, ela quer, vamos chutar o balde. Ela mesma fala que personagens muito perfeitos, acho que até essa mesma entrevista dela, fala que personagens são legais, pessoas boas são legais, mas elas não são muito interessantes de ler. Então ela vai adicionando defeitos nas pessoas até ela ficar interessante de você comentar. Faz defeitos muito críveis. Ela fala que ela não gosta de pessoas cruéis, mas ela gosta de pessoas terríveis. Ela gosta do cara canalha que traz esposa e depois fica chorando as mágoas porque a esposa pode ir embora, sabe? Esse tipo de pessoa horrível. O que eu acho que define muito ela, eu acho que é a parte de diversão, porque eu acho que ela tem personagens que você lembra dele, você consegue lembrar o jeito do personagem, apesar dela mesma não lembrar muito o nome dela, se refere a eles como Sam e Yuki nas entrevistas dela, mas você consegue, tipo, ver claramente a personalidade. Eu ia falar pra gente começar a discussão mais das obras, que eu lembro que eu fiz uma listinha. Aí eu não vou mencionar toda a bibliografia dela, porque é muita coisa, e ela fez muito one shot, coisa que a gente não tem acesso. Então a gente vai focar mais nas mais famosas e, obviamente, que foi anunciado pra sair aqui no Brasil. Aí eu ia começar com Yatamomo, que foi uma das obras mais antigas dela, foi a primeira que eu li. E a história do Momo, que é um menino que ele, basicamente, ele é um sem-teto que vai pulando de casa em casa e quando ele precisa de dinheiro, ele vende o corpo dele pra conseguir uma grana. E um dia ele topa com o Yata, que encontra ele num banheiro público. O Yata fica morrendo de pena da história dele, que acha que ele é um pobre coitado, que... Não, ele não tem casa, ele não tem nada, eu vou ajudar, esse menino vai lá morar comigo, eu vou ajudar ele na vida. E eles acabam criando um relacionamento, porque o Yata, ele gosta muito do Momo. Eles transam, mas o Yata é muito... Ele não tem noção de nada que ele tá fazendo. E o Momo fica tipo assim, eu gosto dele, ele me trata muito bem, menos na cama. E eu não sei o que eu faço com esse cara. Sim, eu fui reler porque, tipo, foi um dos primeiros mangás que eu li. E aí a Paty falou, tipo, que ele tá todo fudido, abandonado, mas é porque... O primeiro encontro deles é que, tipo, o Momo tinha acabado de perder no Mahjong e tal. E tinha sido basicamente participado de gangbang com 3 caras, como o Uki e tal. Então ele tava, tipo, se limpando e tal. Sei lá, e o Yata encontra ele quando ele tá correndo, etc. Então ela coloca as personalidades deles bem contrastantes logo desde o início. Do Yata sendo um cara com uma cara bem assustadora até, tipo... No sentido de ser um cara bem sério, mas você vê que ele é um cara certinho, na medida do possível, e tem o Momo, que aí você vai cavando e você vê por que ele é assim, mas acima de tudo, ele é um cara que gosta muito de sexo. É que o Momo é muito foda-se, né? Tipo, ele se prostitui não porque ele não tem outra opção, mas porque ele sabe que é a mais fácil. Sim, tipo, sim. Ele não tem que se esforçar. E tipo, vou conseguir uma grana aí, tá bom, não preciso, tipo, pedir emprego pra ninguém, sabe? Mas você vê, depois você vai vendo mais a fundo, e aí vai vir muito uma questão de, por que ele faz isso? Não quer dizer que ele gosta de sexo, mas, tipo, não é divertido. Você se prostituir pra ter o que comer não é exatamente divertido. Sim. Eu acho que isso é legal da Harada, porque ela apresenta uma pessoa horrível, e aí ela te faz você acompanhar essa pessoa horrível e você entender o lado dela. Não quer dizer que você perdoa, mas você entende o lado dela. Pois é. Eu não li esse mangá, por isso que eu tô me abstendo de comentários, viu? Tudo bem, tudo bem. Lê, é muito bom, e é tudo muito bom. Eu reli, então, no geral, assim, não é minha obra favorita dela, mas tem seu charme e tal, mas eu consigo ver mais coisas que ela faz mais interessante nos outros mangás ali, mas é interessante pensar que é um dos primeiros mangás dela, porque tem muita personalidade, sabe? Tipo, e é engraçado você vê que a mulher vem da cena de doujinshi, porque tem muitas coisas ali. Ela que fala... é de cena de doujinshi, sei lá. Muita coisa de tipo, o cara que tem que vender o corpo e tal. É o cara que era preso por um cara rico e tal, que tratava ele como brinquedinho e drama de família. Então você sente essa personalidade dela toda desse mangá, sabe? É um mangá até relativamente muito engraçado, apesar de tudo que a gente tá falando, ele é um mangá bem engraçado. Mas na hora que o negócio fica sério, você sente arrepio na espinha de quando o negócio fica sério, porque você não espera ver uma porrada na tua cara. Sim. E eu acho engraçado que esse mangá, parece que ela comentou que na entrevista que esse mangá virou meio que lenda da redação público esse mangá, porque eles gastaram um cartucho de tinta inteiro pra censurar o negócio. Jesus. Mas assim, como eu disse, foi o primeiro mangá que eu li dela, mangá mesmo, e eu fiquei, caramba, velho, tipo assim, porque... A Paty falou sobre a entrevista dela que, tipo, o BL tem que ser fofinho e romântico e tal, e depois ela vê que não precisava ser assim. E aí, quando eu tava expandindo, vamos dizer assim, meu próprio repertório de BL, quando eu fui ler a Harada, eu fiquei, velha, essa mulher, ela desenha como se fosse, e eu falo isso da forma mais elogiosa possível, como se fosse, sei lá, um hentai comum que a gente conhece, tá em página pra cara hétero, sabe? E, tipo, eu falo isso de uma forma elogiosa, porque, tipo, é uma variedade que eu acho interessante, que precisa ter, sabe? Tipo, ela mostra lá as coisas que estão acontecendo de um jeito bem explícito. Sim, mas eu acho legal porque a Tamon vai meio que do céu ao inferno, porque tem momentos muito tensos, momentos muito engraçados, momentos muito pornográficos, e o momento que quando é fofinho, você fica até com o coração quentinho lendo, porque você não espera que vai vir um negócio tão
adorável numa história dessa. Então acho que é por isso que o Yatamon ficou marcado pra mim, porque o momento fofo foi muito assim, não esperava que ia ter, e eu fiquei muito de coração quentinho lendo, apesar de tudo. Sim, tem uma hora. Como eu disse, eu tava lendo agora mais cedo, então tá muito fresco na minha cabeça. Tem hora que eu acho que o Yata fala que gosta do nome e tal, e, tipo, e ele não sabe o que fazer, porque, obviamente, é um clássico, né? Tipo, eu gosto desse tipo de personagem. Nunca recebeu afeição direito e agora descobriu que uma pessoa gosta dele, tipo, ele não sabe o que fazer, ele tá, tipo, fumando, claramente nervoso e tal, tipo, e é fofo, sabe? É fofinho. É muito fofo. Vai ser muito engraçado o pessoal pegar esse Blabcast e a gente falando de um mangá fofo da Harada. Pois é, né? Todos os mangás da Harada, eu acho, dessa lista aí, que só tem um que eu não li, que foi, inclusive, justamente o debut dela, que foi o Renai. De todos os mangás que eu li, só tem 2 que eu não acho que tem nada fofo, mas é por gosto mesmo. Mas aí eu já comento isso. Mas aí tem a Tamon. Aí outro mangá dela que a gente queria comentar, passando em seguida. Eu tentei deixar uma ordem meio cronológica da bibliografia dela, mas não sei se acertei, porque teve muitos que ela publicou ao mesmo tempo. Por exemplo, Yatamomo, Yoru to Asano Uta e Nietzsche saíram mais ou menos muito próximos uns dos outros. Então meio que ela provavelmente estava fazendo os 3 ao mesmo tempo, ou em sequência. Pois E é. aí o próximo que eu queria falar. Yoru to Asano Uta, que a New Pop divulgou que vai publicar e que acho que o nome é a canção de Yoru Yasa, tipo, eu não lembro agora que... Sim, é o título nacional, já teve a capa divulgada no momento que a gente tá gravando, já divulgaram a capa, mas acho que ainda não entrou em pré-venda ainda. Não entrou ainda, não. Aí esse mangá vai sair aqui no Brasil pela New Pop, ele tá completo, se não me engano, é 2 ou 3 volumes, que agora me apagou totalmente a mente. Não, eu acho que tem uma continuação que tem outro nome, né? Ah, sim, ele tem um volume, tem uma continuação de um volume. tipo, aí a New Pop confirmou só o primeiro volume inicial. Sim. Que é o com a capa amarela. Sim. E o outro eu acho que é tipo, tem um subtítulo depois de Yoru to Asano Uta. É um subtítulo, tipo, de 2 letras, na verdade, é um subtítulo bem... Enfim, eu considero os 2 juntos praticamente, então eu sempre esqueço que eles foram vendidos como separados. Sim. Eu li os 2 juntos, também na minha cabeça eles eram a mesma coisa. Sim. Diferentes, é a óbvia continuação. Bem, eu vou deixar vocês pra apresentar a história, porque Yoru to Asano Uta eu li só uma vez, e eu não sou muito fã desse mangá, então fica a minha palavra pra descrever a história, porque eu não gosto muito dele. Pois é. Eu li ele já faz um tempo, eu acho que eu li ano passado, aí é basicamente a história... Como eu disse, eu já li faz um tempo, então se eu tiver esquecido alguma coisa, acho que a Alice leu mais recentemente, ela pode complementar. É basicamente desses caras que tem uma banda e tal, é o Asaichi o nome, um dos protagonistas, eles têm uma banda, o cara é um cara heterosão, vamos dizer assim, um heterosão chato, top, tipo de banda, tipo, pior tipo de estereótipo. E aí, se eu não me engano, eles acham outro cara que é o Yoru pra poder complementar a banda deles. Tipo, se eu não me engano, é com vocal, alguma coisa assim. Não, é o contrário, na É o verdade. contrário? É a banda do Yoru, Ah, eu confundi totalmente. mas eles trazem o Asaichi depois. Mas enfim, falando do que eu achei desse mangá, eu devo dizer que eu fui ler, eu não tava esperando muita coisa. Mas por algum motivo eu gostei dele, simplesmente porque ele pega uns gostos específicos meus muito ridículos, que foi a forma que o primeiro capítulo terminou. Tipo, eu não sei o quanto a gente pode falar. Eu fiquei tipo, mentira que essa mulher vai fazer isso, velho. Mentira que vai terminar dessa forma. Eu não sei quanto a gente pode falar, mas tipo, como é o primeiro capítulo, os caras da banda são tipo cara de banda estereotipado, tipo, o Yoru é um bichoneizinho mais calado e tal, o cara de cabelo preto. E aí eles vão basicamente pra uma suruba pós-show, alguma coisa assim. Quem nunca, né? Pois é, aí chamam as meninas e tal, tudo muito legal, tudo muito... como a parte diz, quem nunca, né? Momento de confraternização na vida, etc. E aí o Asaichi, ele não vê que é o Yoru que ele tá pegando, sabe? Tipo, porque ele acaba pegando o Yoru no escuro, porque o Yoru tem cabelão e tal. E eu fiquei, mentira, sério que vai acontecer isso? Cara, eu comecei a rir de nervoso lendo isso. Eu também ri, mano. E o pior, eu tava lendo isso no ônibus. Ai. Eu li pra esse podcast, exclusivamente pra esse Blimecast, eu li Yoru to Asano Uta, porque eu tava pra ler faz um tempo. E eu falei, tá, vou pegar esse aqui pra eu ler, porque vai estar aqui no Brasil. E aí eu tava no ônibus e eu fiquei, puta que pariu, mano, o que eu tô fazendo aqui? Decisões da minha vida que me levaram até esse momento. Pois E é. eu achei engraçado. Assim, eu fiquei tipo... Gente, o que houve aqui? Essa autora fez isso mesmo. E aí mostra como o relacionamento deles se desenvolve. Lembro esse mangá específico e Happy Life, que a gente vai falar depois, né? Eu lembro de uma resenha que o Kion, da Biblioteca Brasileira de Mangás, fez sobre Yaritin, o mangá da Ogaretsu Tanaka, que ele fala que, tipo, por exemplo, Yaritin, tipo, as questões de
tá forçando o cara a entrar no clube de fotografia, tá forçando o cara a se pegar contra o cara, tipo, coisas que são altamente reprováveis na vida real, tipo, só que aí o cara lá do blog, ele fala que, tipo, dependendo do contexto que você é apresentado, tipo, é apresentado de uma forma mais séria ou não, e, tipo, Inari tinha feito pra fazer dar risada, sabe? E aí, os mangás da Harada, dependendo da obra, tipo, também esse tipo de situação é colocado pra dar risada. E em Yorutoasa é tipo, o cara enfiou o pau na pessoa errada, tipo, olha que engraçado e tal. E é assim que o relacionamento deles começa. E eu fiquei tipo, puta que pariu essa autora, velho. Como pode? Mas assim, eu gostei como o mangá se desenvolveu. Eu li a continuação também. Especialmente porque depois de as coisas acontecerem, que eu não vou comentar muito, que a Harada prova que é a pessoa que ela escrevendo o mangá, tipo, eu acho que a Alice sabe do que eu tô falando. O relacionamento deles se torna meio fuck, vamos dizer assim, tipo, na continuação, as piadas, assim, que eu acho compreensível quem não gosta. Mas eu gostei de como o relacionamento deles é apresentado. Tipo, é um cara meio bobo, apaixonado, bonitão, e um hétero que tenta negar que tem sentimentos gays pelo outro cara, e ele é patético, ridículo e tenta pagar de heterosão. E, se eu não me engano, eu não lembro agora se ele é... O Asahi é mais baixo que o Yoro. Ele é mais baixo. Ele é. Ele é compensado porque o Yoro é caladão e altão e bonitão. Pois é, ele é complexado, ridículo e é mais baixo e é o semi. Tipo, isso é perfeito pra mim. Tipo, eu li e eu fiquei, que coisa fantástica. Mas assim, eu entendo porque não gosto, mas eu li me divertindo muito. Pois é, porque eu li esse mangá e eu odiei o Asaichi, mano. Eu fiquei, mano, cara chato, tá pra eu gostar desse cara, mano. Cara chato, escroto, sai daqui. Eu falei, a ideia dela é pegar um personagem terrível e você acompanhar esse personagem terrível. Só que o Asahi, ele passou do nível que não é legal. Eu não tenho mais interesse em acompanhar ele, sabe? Por isso eu não gosto muito do mangá. Eu entendo, total. Mas aí, por algum motivo, pra mim, é divertido. Tipo, tem uma hora que o mangá claramente quer fazer você ficar com pena dele, eu não fiquei com pena, sabe? Eu fiquei foda-se, sabe? Eu não tava mais afim. Então não gostei muito. Eu fiquei na mistura de coitado, mas tipo, 10% de coitado, 90% de pô, irmão, tu não se ajuda, né? Pois é, sabe? Ele não se ajuda, é basicamente o tema do mangá. Pois é, aí te ajuda que o Yoro é um bobo apaixonado por algum motivo. O Yoro é um santo, mano. Amei ele, sabe? Pois é. Que o Yoro não merece a Saite, vai arranjar outra pessoa. Eu acho que esse é o ponto, né? Ele podia estar com alguém muito melhor. Mas é isso, não tô dizendo que o mangá ruim, ele não apelou pra mim, mas como a Aline falou, eu acho o mangá da Harada, ou ele vai apelar pra você, ou ele não vai, simples assim. Sim. Não tem meio termo, ou você gosta, ou você não gosta. Não tem um mangá da Harada que é ok, você vai ter sentimentos muito fortes com relação a esse mangá, independente do lado que seja. Sim. Pois é. E por falar de sentimentos fortes, agora a gente vai pro próximo mangá que tá aqui na minha ordem de falar, porque eu não queria pegar desse nem no começo nem no fim, porque pra mim a Harada é muito mais do que esse mangá, mas é provavelmente como ela chegou no mainstream, principalmente ocidental. Esse título, ele foi publicado na Europa, mas ele não foi publicado nos Estados Unidos. Ele é o famoso Nietzsche, que é um money short de um volume, não licenciado. Imagino que nunca será licenciado por aqui. Eu quero muito que ele jamais chegue neste país. Pois é. Nem nos Estados Unidos também, porque os Estados Unidos é tudo que eles não precisam. Eles não precisam. Acho que esse ponto não vai chegar mesmo, né? Mas... Sim. Se alguém quiser falar da história de Nietzsche, porque eu não li. Eu falei que eu ia ler a tempo de Development, eu acabei focando em ler mais coisa da autora e não li Nietzsche. Então podem ficar à vontade pra falar, resumir a história e aí joguem as suas opiniões. Então, eu li esse mangá, como eu falei, que foi o primeiro que eu li dela, né? Então, tipo, foi em 2018 que eu li. A história é que tem esse menino que ele... Assim, vamos resumir a história, vamos falar de forma curta e grossa. É um menino que tá sendo abusado por um cara adulto que é o Nichan dele, que é um cara do prédio dele. E um dia esse Nichan para de abusar dele e o menino fica com umas questões muito confusas. Sim. Então ele vai atrás desse cara depois. E aí, coisas acontecem. É isso. Quando eu falo menino, é um menino de, tipo, 7 anos de idade, sabe? É um menino muito pequeno, sabe? Não sei, não lembro se falam a idade dele mesmo no mangá, mas ele, assim, ele tem menos de 10 anos. Então, é por isso que ela ficou conhecida, porque é um negócio muito gráfico e muito explícito, sabe? A ideia do mangá é ser trágico. Eu acho que aí tem uma parte que também dá um time skip, vamos dizer, que quando ele tá já na adolescência e ele tenta recuperar vamos dizer, a afeição, entre aspas, desse cara que abusava dele, a gente descobre depois também que o cara tipo, tem uma coisa de ciclo do abuso e tal, só que assim,
eu não gosto desse mangá, mas tipo, pode ser, falar que eu não gosto desse mangá fica muito pobre, porque fica parecendo, mas você não gosta desse mangá porque ela trabalha com assuntos pesados. Não, eu já li muitos mangás que trabalham sobre temas de abuso infantil, questão de pedofilia e tal. E esse mangá me insulta o quanto ele é ruim, sabe? Também. É o que eu concordo. No sentido, não é só pela parte gráfica, não sei, como a Alice falou, que, tipo, ela claramente quer colocar como é que a gente chama? Um Very Bad Ending. Eu não vou dar muito detalhe sobre isso, de um negócio que claramente são pessoas fodidas fazendo coisas fodidas que... Mas, tipo, tem outros mangás da Harada que ela faz isso de forma melhor, sabe? Tipo, Nietzsche... Eu falei isso, pra mim Nietzsche é um desperdício da Harada, que, tipo, obviamente ela tem falhas, ela tem coisas que eu acho muito boas, mas tem coisas que eu também não gosto, esse mangá é um exemplo. Mas, tipo, Nietzsche é, tipo, é muito... Olha que coisa eu fiz, sabe? Olha que coisa pesada e nojenta, tipo, é tipo aqueles guris de 12 anos que ficam vendo vídeo de animal sendo morto só pra ser Ed, é tipo, esse mangá me passa essa vibe. Sim, esse mangá me passa muito essa vibe. E assim, como eu ia falar, assim, não me levem a mal, mas meu mangá preferido envolve abuso infantil. Teve um mangá, um outro BL que eu li, que tipo, uma parte central da história é que o personagem foi abusado. E não é por isso que eu não gosto, é só porque... como a Aline falou, a Harada fica parecendo um moleque de 13 anos nesse mangá, sabe? Sim, sim. Que perturbador, very disturbing, much fuck, sabe? Não. Pois é, e aí fica muito pior porque ela é muito mais conhecida por esse mangá, porque aí, tipo, é todo mundo dizendo, nossa, olha que mangá horrível eu achei. E Nietzsche, eu acho que é um mangá popular dela, sim, mas, tipo, mais no Japão, no sentido que, tipo, não é um mangá mainstream, mas é a galera lá, olha esse mangá que eu achei, como é horrível, fala disso. Aí ficam agindo igual minha gata, entra aqui com um bicho morto pra me mostrar, sabe? Sendo que muita gente não quer ver o bicho morto. É exatamente isso. E aí eu fico meio puta, porque tem gente que vai ler isso e vai ficar, não, credo, Harada e tal. Sendo que, assim, ela tem outras obras muito mais incríveis que você podia ler e você ia gostar, com certeza, sabe? Sim. Nietzsche é só tipo um mangá no repertório lá dela, não. Eu fico meio triste porque é o tipo o caso da autora de Aritinha, o Goresu Tanaka, que, tipo, ela tem outros mangás que são muito, muito bons. Ela é uma ótima mangaka, mas o pessoal só conhece ela por causa de Aritin, sabe? Que nem acho ruim, mas, tipo, é meio triste ela ser conhecida pelo mangá de putaria, que o pessoal gosta de ficar fazendo escândalo em cima, em vez dos ótimos mangás de drama e romance que ela tem, sabe? Além disso. O meu mangá favorito dela é, inclusive, um que saiu nos Estados Unidos, aquele Happy of the End, que acho que teve... É novela, né? Tem live action e teve uma série... É uma novelona, tipo, me lembra um pouco Yatamome em alguns momentos, mas com coisas características da autora. Como você disse, não é ruim, mas eu fico... E aí toda a propaganda online, nossa, Yaritin, nossa, Nietzsche, eu fico, tá, gente, é só isso. Só isso, vamos ler outra coisa. Nietzsche, eu só fico insultada mesmo, porque, tipo, a pior coisa sobre o mangá é o fato que ele é muito ruim, sabe? Sim, ele é muito ruim e eu acho que ele é muito desrespeitoso também, de certa forma. E, tipo, sei lá, tem obras que abordam esses temas de jeitos melhores, sabe? Sim. Eu sinto que... É porque eu não li esse mangá, porque eu lembro que quando eu fui sentar pra conhecer Harada, anos atrás, eu li vários mangás dela de uma tacada só. E eu lembro que eu li a Tamoma e Yorutasa no Uta. A Yorutasa no Uta, como eu não gostei, fiquei com um gosto meio amargo na boca. Aí eu li a sinopse de Nietzsche e eu fiquei, eu não vou ler isso, porque vai ser a mesma coisa, eu vou ficar com esse mesmo sentimento, eu não tava afim de ler. E eu meio que deixei ele pra lá e eu nunca fui atrás, sabe? E aí eu meio que continuo enrolando. Talvez um dia eu leia só pra ver como é que é, mas tipo, eu não tenho vontade, nem tipo, porque eu acho que vai ser interessante. Seria só pra ler, pra saber do que todo mundo tá falando. Mas como vocês mesmos comentaram, tipo, o interesse não é muito grande não. Eu acho que ela tem outras obras melhores pra apresentar, pra conhecer do que a Harada é capaz de fazer como autora, sabe? Sim, e tipo, tem outros mangás, BL ou não, que tratam melhor do tema, sabe? E tipo, você quer ler uma coisa fodida e tal, tudo bem, você pode ler Nietzsche e tal, não tô desincentivando se você gosta, mas das que eu li, a obra mais fraca dela de longe, e desculpa, a única coisa que eu acho boa em Nietzsche é o fato que eu acho a capa muito legal, tipo, a capa eu acho uma das melhores capas dela. A capa é muito bonita. A capa é incrível. A capa faz um trabalho muito grande pra mim desse mangá. Pois é, e o mangá por dentro é muito ruim, sabe? Sim. Então, é isso. É triste quando a capa é muito boa e o mangá não corresponde às expectativas. É muito triste quando isso acontece. Sim. Mas, parando pra encerrar, de Nietzsche, basicamente essas são nossas opiniões sobre Nietzsche, porque obviamente todo mundo vai querer perguntar pra saber o que a gente acha. Mas, resumindo, é isso. E passando pra próxima mangá que eu queria comentar dela, esse é um que
eu comentei que eu acho que Atamon é a minha obra favorita dela, mas eu acho que a melhor obra dela atualmente é Color Rhapsody, que é um BL de 2 volumes, que ela publicou, se não me engano, em 2015, que é uma história que eu brinco que Color Rhapsody é tudo que Killstalker sonha em ser. De ser um BL de terror, assim, de qualidade. Sim. Porque, porra, esse mangá é muito bom. E eu li esse mangá em 2018 também, eu acho que foi logo depois de Nietzsche. Eu não sei, eu acho que alguém me mandou ler ele, mas eu não lembro quem. Então, se foi você, se você sabe que foi você, aí salve. É o meu mangá preferido da Harada e é um dos meus BLs preferidos, eu diria, assim. Sim. Eu fui até ler porque eu lembro que a Cris, que é a redatora aqui do Blime, ela acompanhava a edição japonesa, então ela lia junto com o Japão. Então, quando teve o final, ela ficou xingando horrores no Twitter, falando que, nossa, não sei o que. Eu fiquei curiosa, fui ler. Tipo assim, eu fiquei, é do caralho. Tipo, eu li com Recipe, mas eu, além de não lembrar, eu lembro que eu fiquei meio assim, tipo, ok, porque eu sinto que tanta gente comentou coisas que aconteciam que eu já fui, tipo, preparada para coisas que aconteciam. Eu fiquei, ok, mas assim, um dia eu preciso revisitar pra ver se eu tenho outra visão, mas em geral eu não lembro. A Cris foi mais impactada com o final, eu fiquei mais impactada com o plot twist no meio da história, que eu acho ele muito bem feito. E Eu só pra também resumir, acho, cara. Eu nossa, também quando acho. acontece o plot twist, você fica tipo assim, você vê assim, caralho, mulher, aquela história que é tão mexida, você fica tipo, caralho, eu queria ter pensado nisso aqui, eu queria ter pensado nessa qualidade dessa história. É, pois é. Pra quem não conhece a história de Color Rhapsody, a história basicamente é do Soul Kichi, que é um cabeleireiro, que ele tem muita dificuldade de conseguir cliente. Ele não é popular, ele é grosso com as pessoas, não sabe lidar com as pessoas, ele não consegue lidar, então ele tem dificuldade de conseguir clientes regulares onde ele trabalha. E acaba entrando nesse salão o Fukusuke, que é um outro cabeleireiro que todo mundo fica encantado por ele. Ele é lindo, ele consegue ser simpático com todo mundo adora ele. E ele resolve puxar amizade com o Soul. Tipo, puxa amizade com ele. Apesar de ser todo grosso, escroto com ele, acaba puxando amizades ficando mais próximos, apesar de ter uma rivalidade, porque o Soul tem inveja do outro por ser tão popular e conseguir falar com as pessoas com facilidade. Ao mesmo tempo que o Soul tá claramente sendo stalkeado por alguém. Ele tá sendo assediado por alguém que, tá roubando coisas dele, tá deixando sinais que estão tentando invadir a casa dele. Ele tá horrorizado com a situação do que tá acontecendo, ele tá assustado porque ele não sabe o que tá acontecendo. Ele começa a aproximar ainda mais do Fukusuke, que parece um verdadeiro príncipe encantado, querendo só o bem dele. Tipo, não me preocupe com você, pode se apoiar em mim, não tem problema. E ao mesmo tempo que o possível Stalker vai ficando cada vez pior. Tipo, o Stalker vai ficando cada vez pior. Eu acho que chega no ápice de quando ele tá chegando em casa. Tem uma camisinha usada, amarrada, e ele fica horrorizado, ele não sabe o que ele vai fazer. E ao mesmo tempo que você tá estranhando que parece que tem algo de errado com o Fukusuke. Ele parece perfeito até demais. E é a partir daí que começa a história. Eu não quero contar mais nada, eu sugiro que vocês leiam, porque é muito bom. Eu recomendo fortemente que vocês leiam esse mangá. Sim. Eu tô tentando convencer minha namorada a ler ele e ela não leu ainda. Ela já sabe o que acontece, porque eu falei, cara, eu vou te dar o spoiler pra ver se você leu o mangá. Ela viu o spoiler, ela falou, tá, e não leu ainda. Então... Eu acho que, assim, não é novidade plot desse mangá, o que acontece, etc. Mas eu já vi alguns mangás BL e tal, com esse tipo de coisa acontecendo, que eu acho que a Harada deve ter influenciado. Ou mesmo em outros tipos, no sentido de, tipo, o que está acontecendo nessa história. E muitas vezes eu acho que o mérito desse mangá se encontra principalmente no receio que a gente tem junto com o protagonista, sabe? No sentido do medo do que está acontecendo, e a gente não sabe o que está acontecendo, o protagonista não sabe o que está acontecendo, então a gente sofre em conjunto. Sim. Ele é uma coisa meio que eu acho que o que ele é bom, porque BL e mangás ou BLs com Stalker são relativamente comuns, você consegue achar várias histórias com esse tema. Sim. Mas muitos, tipo assim, tentam fazer um negócio mais assustador, tipo, de você mostrar o lado da pessoa com medo. E outros mangás tentam fazer aquela coisa, tipo, romantizando de amor obsessivo. E também é válido, mas não é o caso desse mangá. Eu acho que dos poucos mangás que realmente consegue te dar o medo de ser stalkeado, você não saber o que tá acontecendo. Tipo, ter alguém te perseguindo e você não sabe quem é essa pessoa, o que ela vai fazer com você. Sim. Sim, esse é o terror do mangá, sabe? E é muito bem construído. Você fica agoniada lendo. Você fica assim, você não sabe o que vai acontecer. E mesmo quando você descobre o que tá acontecendo, você ainda fica agoniado, porque você vai se preparando pro pior e o pior acontece, o que é a melhor parte. E você se sente um cúmplice acompanhando a história, porque você tem mais de um ponto de vista, você consegue ver o ponto de vista do eventual, entre aspas, culpado por tudo, e você assiste tudo, e o protagonista não sabe o que tá acontecendo, então você se sente quase um cúmplice assistindo a história. Isso que dá meio um clima muito de terror do negócio, o que eu acho muito bem feito. Sim, é o tipo de terror que eu gosto, sabe? Que é o terror de você não sabe o que tá acontecendo, acho que pra mim é o pior tipo de terror, que é o terror que você sabe que vai dar merda, e você fica vendo a merda acontecer.
Tipo, é a batida de carro que você fica olhando, que você vai acontecer e acontece, e fica e não deixa de ser pior. Inclusive, eu acho que comparando com Nietzsche, a Harada é muito boa em fazer esse tipo de clima, sabe? Talvez pelos personagens mesmo, mas tipo, Nietzsche, a gente já parte de um princípio de que tem uma coisa ruim entre, vamos dizer assim, uma coisa errada acontecendo, sabe? Que é o abuso de alguém de menor, de uma criança. Coloresp, tipo, e mesmo... Coloresp, vamos botar Coloresp mais. Tem alguma coisa errada acontecendo, só que a gente não sabe o que é e a gente sabe que vai dar merda. Mas eu sinto que todas as obras da Harada, tipo Yoritoasa e Atamomo também, você sente que vai dar alguma merda em algum momento, por algum motivo que ela consegue construir, sabe? Eu acho isso muito fantástico nela. Sim, ela meio que consegue fazer. Sempre dá o sentimento de que vai dar merda nos mangás dela, mas acho que Color Rap é o que ela mais puxa pro suspense mesmo. Sim, sim. Então eu falo, esse mangá nunca foi vendido como terror. Eu considero ele de terror, porque ele é assustador de ler. Eu acho maravilhoso. É aquele terror bem feito, você fica assim, caralho, que foda. Aí eu lembro que eu falo que eu não quero ler Killing Stalk, porque pra mim Color Rap já é muito melhor. Isso, de fato. Eu li Killing Stalking e assim. Killing Stalking é diferente em questão de violência, sabe? Porque a violência é bem mais explícita. E é uma violência física, sabe? Sangue, mutilação, etc. Agora, Color Resp é uma violência mais psicológica. Sim, eu acho que vale muito a pena. Esse é um mangá que eu ainda gostaria de ver no Brasil, apesar de todas as polêmicas. Eu acho que ele funciona muito como uma história de terror, de BL pra vender, sabe? Eu vou peço pra JBC, eu adoraria trabalhar nele. Mas... ia matar todo mundo do meu trabalho de coração, mas eu ia adorar trabalhar nele. É bom, tipo, um susto, vamos dizer assim, no mangá, na vida. Na vida. Assim, se você quer ler um bom terror, eu recomendo Call Rap, assim, de olhos fechados. Você quer ler um belo de terror? Se é você da turma que, li Verão que Correu, mas quero gay de verdade, mas ainda quero terror, vai ler. Eu acho que, pra não perder muito tempo de Verão Henrique e Ricardo morreu, eu acho que o interessante de ver do Ricardo é porque ele apresenta aquele aspecto de cidade, o pior horror possível pra um LGBT, que é a cidade do interior, mas tipo, fica aquela coisa do sobrenatural e tal. Color Resp não, tipo, é uma coisa humana, sabe? Você fica tipo, meu Deus, quem está tentando me machucar, sabe? Então é um mangá muito competente. Acho que a única coisa comum entre os dois mangás na questão do terror é o terror do isolamento, porque todos os dois personagens se sentem sozinhos no que eles estão passando, sabe? Isso, de fato. O terror do isolamento é parecido, mas são desenvolvimentos totalmente diferentes. Mas, continuando, saindo de Color Rhapsody, aí a gente vai para um outro mangá dela que não é tão pesado quanto todos que a gente mencionou até agora. E a própria autora fala que ela costuma alternar. Se ela faz um mangá muito terrível, ela reveza, não, agora eu vou fazer um negócio mais leve. Mas que seja leve pra gente, pro tom da Hara, são histórias mais leves. E eu acho que agora a gente vai falar provavelmente o mangá mais popular dela atualmente, tipo assim, no Japão. Fora o Nichan, que foi meio que como ela foi conhecida no Ocidente, eu acho que o mangá mais popular atualmente dela no Japão, que foi anunciado pela Unipop, que é o One Room Angel, que é o money shot dela, que foi anunciada. Esse mangá saiu em inglês, ele lançou na Futekia, foi quando eu li pela primeira vez. Também. E acho que ele vai ter edição física, se eu não me engano. O One Room Angel foi anunciado no Brasil pela Unipop junto com o Yoro Tasano, tá? Mas o One Room Angel não tem capa, nem tem horizonte de lançamento no momento da gravação desse Blamecast. Então talvez no futuro, até sair essa gravação, já tenha alguma informação, ou quando você estiver ouvindo isso. Mas o One Room Angel, eu diria que de todos que a gente tá mencionando agora, é o mangá mais leve dela, no sentido de que não tem sexo no mangá. Tem zero sexo no mangá. Tem zero sexo. Isso. Todos os mangás da Harada são extremamente sexuais no sentido de falar de sexo de uma forma muito crua e, tipo, eu até gosto disso, porque muitas vezes eu acho que as pessoas ficam muito cheias de, não, caralho, sexo, meu Deus, sexo, coisa de outro mundo e tal. Então, eu até gosto disso, mas como a Paty e a Alice disseram, não tem sexo nenhum. Sim, não tem. Desse mangá, como ele vai sair no Brasil One Shot, eu não quero focar muito nele, tipo, também não quero dar spoiler, porque ele é One Shot, ele é bem curtinho, você consegue meio que ler numa tarde. Então ele não é um mangá longo de ler. É basicamente a história do Kouki, que é um cara de 30 e poucos anos que não tem hobby, não tem amigo, não tem namorada. Ele trabalha numa loja de conveniência ganhando um salário merda, ele tem, tipo, zero vontade de viver. E um dia, quando ele tá resolvendo uma confusão no trabalho dele, ele acaba apanhando numa briga e leva uma facada. E quando ele tá, tipo, desmaiando, achando que ele vai morrer, achando que acabou, minha vida vai acabar aqui nesse lugar de merda, aparece um anjo na frente dele. Ele consegue se recuperar, mas o anjo não vai embora. E aí ele começa a conviver com esse anjo, porque o anjo tem pra onde ir, e o Kouki também não tem muito rumo na vida, sabe? Sim. Então é sobre os dois morando juntos, meio que
tentando descobrir alguma razão de estarem, por que ele está aqui, por que ele está vivo. Eu me importo com essa vida que eu tenho. E eu acho o mangá muito bonito, porque a Harada tem uma coisa muito crua de olhar a realidade. Sim. E esse é um mangá bem cru de silêncio, do sentimento dos personagens como é testemunhado. E ele é uma leitura muito bonita. Eu falo que eu chorei horrores no final. Porque a Harada, quando ela quer dar tapa na cara, tapa, soco, beliscão, é tudo junto, sabe? Ela faz pra doer. Sim. Pois é, eu chorei também lendo esse mangá. E olha que eu não choro lendo mangá, gente. É muito raro, mas aconteceu. Nossa, eu lacrimejei, mas a hora que eu chorei mesmo. Eu não sei se a edição da New Pop vai ter isso, então eu vou comentar por alto. Na história existe um blog que você não consegue ver, eles só criam meio que um blog. E no final, você consegue descobrir a senha pra esse blog. E esse link existe, você consegue entrar. Tem uma imagem, quando você entra no blog, eu não vou falar o que é, mas eu lembro que eu vi a imagem aí que eu chorei mesmo, que eu fiquei, agora fudeu, agora eu vou chorar. E foi assim. Pois é. Foi só dor. Eu li esse mangá também na Futequia, provavelmente na mesma época que você, Paty. Cara, eu não sei nem o que dizer. Eu acho que é de longe meu mangá favorito da Harada. Eles lançavam, tipo, mensal. Eles pegou o capítulo mensal. Era uma porrada cada mês. Eu acho que não. Eu acho que eu li todo de uma vez. Então foi diferente na época que você leu. Eu acho que esse é um dos meus mangás favoritos da Harada. Se pá, também é um dos meus mangás favoritos da vida. Tipo, como a parte disso, a Harada tem essa coisa de fazer uma visão crua e tal, que muitas vezes em anime e mangá, dependendo do anime e mangá, não chega pra gente. Que é tipo, olha esse cara fudido e tal. Que ele tem uma cara assustadora, mas não tem ninguém na vida e tal. O que acontece com esse cara, sabe? E aí ele acaba encontrando essa pessoa, esse cara que aparentemente é um anjo morto de um menino que morreu, ou não sabemos ainda no começo da história. E aí, como é que vai? Tipo, um cara não tem motivo pra viver, o outro possivelmente tá morto, e tipo, é uma criança morta, vamos dizer assim, que sempre pega a gente. E é um mangá, tipo, vocês podem dizer, ai, nossa, que coisa, parece broxa e tal, tipo, comparado aos outros mangás dela, mas é um mangá, eu acho muito bonito. É um mangá muito sensível, eu não acho que ele não tá tentando ser proselitista, falar tipo, não, a vida é boa, tal, não tem problemas e tal. Não, eu acho que ele tem uma visão bem positiva de ser esperançoso, sabe? O que é bem legal. E eu li isso na época da pandemia, então isso pegou mais ainda. Nossa. Foi durante a pandemia. Futequia tava viva ainda na pandemia. Saudades, cara, bons tempos. Saudades de Futequia quando eu tinha assinatura. Pois é. Então é um mangá muito bom. Tipo, eu recomendo, eu acho que qualquer pessoa. Eu não gosto de dar como, mesmo quem não gosta de BL, porque eu acho uma recomendação boba, assim, mas, tipo, eu acho que qualquer pessoa que tem um mínimo de sensibilidade vai se tocar por esse mangá, sabe? Eu acho os dois personagens muito queridos de acompanhar, assim, então é um mangá que eu gosto muito. Por isso eu disse que é meio ofensivo quando pega Nietzsche e compara com Underworld Angel. Nossa, a diferença. A diferença é muito grande. Nietzsche parece que pegou tudo de ruim que parece chocar e o Underworld Angel, tipo, não tem nem sexo e tal. Não que sexo vai ser sempre algo chocante, mas tipo, fica parecendo que não precisou ter isso, sabe? Não que eu acho que a Harada... Eu acho que ela só não quis botar, eu não acho que ela tenha sido censurada nem nada, ela só não quis contar isso nessa história, sabe? Sim. Então, como eu disse, é um mangá muito bom de se ler, eu recomendo muito. Eu acho que, em vez de falar que, pra quem não conhece BL Bullet, tipo, eu acho que, tipo, mesmo que você não é fã de BL, eu acho que vale a pena ler Born Angel, vale a pena recomendar pra quem sinceramente conhece ou lê muito BL. Mas se você quer conhecer a Harada, mas você tem medo, mas você ainda quer o impacto que ela tem como escritora, eu acho que vale a pena ler esse mangá. Tipo, tenho medo, você quer recomendar a Harada pra amiga, mas a amiga é medrosa pesada, o Born Angel é bom pra começar, porque é um mangá que você pode chorar, você pode ficar emocionado, mas, tipo assim, traumas não vai ter, sabe? Não é nem perto do nível dos outros mangás que a gente tá conversando aqui, sabe? E aí, felizmente, vai sair aqui no Brasil pela New Pop. Eu espero muito que esse mangá saia com uma boa tradução, com um bom tudo, porque essa história merece. Espero muito, torço muito, porque essa altura eu só posso rezar. Então, espero muito que o mangá saia bonitinho, porque eu gostaria muito de ter edição brasileira de One Ranger com boa qualidade. Sim, é muito bom. É muito bom, vale a pena. E quando sair o link, comprem no link do Blime pra apoiar a gente. Ajudem a gente, por favor. Eu acho que a gente tem resenha de One Rule Angel e de Color Resp, então quem quiser dar uma olhada. A gente fala dessas duas obras e tal, eu acho que não tem muito spoiler em nenhuma das resenhas, tenho quase certeza. O Color Resp tem spoiler. Então... Tá avisado dentro do post. Tá avisado. Se você, já leu o mangá e quer dar sua opinião, a resenha é muito boa da Cris, ela fala que recomendou, basicamente, eu li por causa dela. E indo agora pro mangá mais recente da Harada, é a obra mais longa dela até o momento, com 6 volumes. Ela falou que quer fazer por pelo menos 5 volumes dessa história, então eu acho que ainda tem muito chão pela frente.
que é o mangá BL Happy So Life, que se eu fosse traduzir literalmente seria Feliz Vida de Merda. Tá saindo nos Estados Unidos pela Kuma e também tá indo Dorento digitalmente. A edição americana tá no volume 4 já. Ah, nossa. A versão da Kuma tá com 3 volumes. E a história de Happy So Life. Adoraria ter no Brasil, mas eu sinto que se você seja como forma de contar, você vai entendendo porque é complicado, mas eu adoro esse mangá. Eu rio muito desse mangá. É muito engraçado. É uma comédia, assim, muito boa. Pra quem não conhece, a Happy So Life conta a história do Kasuya, que é um salariado normal japonês, que ele é transferido, depois de se envolver numa treta na empresa onde ele trabalhava, ele é transferido pro fim do mundo do Japão, que tipo assim, ele vai pro de Judas perdeu as botas pra trabalhar, ele é transferido, e ele não tem nada pra fazer, o trabalho dele é totalmente monótono, e a única coisa que ele tem é o vizinho dele, que é o Kuzuya, que é um cara que faz porra nenhuma da vida, é o nem trabalha, nem estuda. A única coisa que ele se preocupa é em dar o cu. E, coincidentemente, o Kazuya também quer muito dar o cu. Aí os dois, como não tem ninguém naquela cidade pra ajudar o caso deles, eles entram meio que no relacionamento que tá. Nós dois queremos dar o cu, então a gente vai se revezar. E e é meio que isso. Agora você esqueceu de um detalhe, Paty. Eles querem dar o cu, mas eles querem dar o cu pra mulheres e tal. Pra mulher, exatamente. Eles não queriam dar pra homem. Ah, tem você aqui, né? Vai ter que se vir, sabe? Quem tem que é o caça com gato, exatamente. Pois é. Ai, cara, esse mangá. É muito bom. Eu quero fazer um adendo que, por exemplo, o primeiro momento que aparece o Kuzuya na história, tipo, tá o Kazuya olhando pro céu, tipo assim, caralho, eu tô no fim do mundo do Japão, que puta merda, o que eu tô fazendo aqui? Aí ele olha pro lado e tá o Kuzuya botando um dildo de borracha no ventilador pra poder vibrar, porque ele não tem dinheiro pra comprar um vibrador. E aí o dildo sai voando porque não cola direito. E o que eu acho mais maravilhoso é que em 2020 eu viajei pro Japão. Eu tive a chance de poder ir na exposição da Harada num salão que teve lá. Era a segunda exposição dela nesse salão. E ela tava focando, apresentando parte dos mangás, manuscritos, tinha coisa à venda. E muito foco da obra era o One Range Soul Life, que era as obras mais recentes dela. Tipo, no One Range tinha todo o quarto, mostrando como era o quarto que o protagonista vivia, tinha muitas cenas bonitinho. E você atravessava a sala, aí tinha negócio de Happy com Soul Life, e tinha o ventilador com um dildo pregado. Não podia tirar foto. Eu fiquei muito triste que eu não podia tirar foto daquilo, porque era muito bom. Ai, queria ter visto o ventilador do pau. Cara, Não, eu só quero comentar que, tipo, fui com umas amigas, fui com uma galera que conhecia, mas eu levei o Jimmy, o meu marido, e ele não sabia de nada. E qual foi a reação dele? Ele ficou, isso existe. Eu estou aqui. cara, esse mangá parece muito um negócio que eu ia adorar, só que eu tenho alergia a mangá em andamento. Então eu tô esperando ele acabar pra eu ler, sabe? Eu compreendo. Assim, é um mangá que, tipo, eu li os 3 primeiros volumes dele, eu esqueci o que acontecia, e aí eu li de novo os 3 primeiros volumes, aí tô acompanhando agora, mas, tipo, assim, você pode esquecer o que aconteceu e não tem tanto problema, mas, assim, eu acho bom você esperar terminar mesmo. Eu acho que vai ser melhor ler de uma vez, sabe? Sim. Eu acho que é mais divertido. Eu acho que é bom ler o volume inteiro de uma vez, tipo, cada volume de uma vez só ao invés de ler todos, porque eu lembro que eu acho que eu li até metade do volume 3, eu tenho que continuar a ler o que tá saindo, porque eu tava acompanhando a edição americana, e ele é um mangá que, ele é muito engraçado, porque é um humor tão idiota. Sim, é um humor pesado, tipo, em muitos momentos, mas é muito idiota também. Aquelas tipos de história que se tu lê sabendo que, tipo, comprei minha passagem só de ida pro inferno. Pois é, velho, tipo, tem umas piadas que eu fui, que coisa errada. Continua a ler. Isso é muito errado e você continua lendo. Acho que o momento que eu mais ri, tipo assim, eu ri assim culpada, que eu virei, não era pra eu estar rindo disso, mas puta que pariu. Que tem o personagem do Kuzuya, que, tipo assim, ele quer dar o cu pra mulher, beleza. E ele tem um colega que, tipo, estudou com ele no ensino médio. E ele é super traumatizado com o cara. Tipo, ele não gosta de ver o cara. Porque o cara, toda vez que vê ele, tipo, estrupa ele, tipo. Você descobre depois que o cara gosta do Kuzuya, mas ele não sabe o que ele tá fazendo, ele vai lá e faz merda. E o Kuzuya não sabe disso, ele fica só traumatizado. Só que aí você descobre que ele pegou o pai do cara e a irmã do cara. Você descobre que o Kuzuya deu basicamente o cu pra família toda, sabe? E, tipo, é um negócio tipo, gente, isso é muito errado. Não, assim, ele falou assim, e aí tá o Kazuya, caralho, você deu culpa à família inteira, e eu aqui assim, ninguém, sabe, assim, sendo que, meu Deus, o contexto é muito errado, mas eu ri assim, caralho, não era pra eu estar rindo disso, puta que É pariu. um contexto muito errado, assim, que, tipo, não é um mangá que você recomenda. Não. Ah, meu colega de trabalho pediu recomendação de mangá BL, vou recomendar esse. Não, é pra uma pessoa que Não, você sabe que não vai ter problema com isso. Você só recomenda o Happy com Soul Life se a pessoa for tão doida ideia quanto você, e, tipo, nada mais te surpreende, e ainda assim precisa de avisos. Pois é, quando eu li, eu não lembro quando foi que eu li esse mangá, mas esse mangá eu considero ele e o One Range meus favoritos da Harada, mas porque eu considero eles muito diferentes. Happy Soul Life pra mim é o ápice da Harada.
no que ela faz melhor, que é fazer coisa idiota de um jeito muito engraçado. Como eu falei, a Harada é muito cara de cena de doujinshi, tipo, o que eu falei lá que em Yatamomo tinha, e aí teve uma vez que a Harada fez Genderbender das próprias personagens, que fez versão de Yuri delas, e eu falei, isso é muito coisa de fandom, de Fujoshi, que faz muito isso também. E aí tem um capítulo nesse mangá que é fantástico. Não, é um capítulo aleatório, então, tipo, não é tanto spoiler assim, que eles basicamente pegam e ficam pedindo. Tem um Deus Ex Machina lá que às vezes aparece e tal, tipo, é irrelevante, assim, mas quem for ler vai entender. Eles ficam pedindo fazem desejo pra coisas que vão ajudar eles a realizar fetiche sexual. Sim. Tem uma parte que ela torna um deles uma mulher gostosa e um deles um garoto novinho, um Shota, e, tipo, ela coloca lá que é basicamente pra ser fetiche de Oneshota. Eu fiquei, caralho, velho, essa mulher. Claramente ela vem da cena de doujinshi, claramente mostra de onde veio. É totalmente sem freio esse mangá. Sim. Eu acho que o momento que, assim, eu ri meio culpado, mas a hora que o mangá me ganhou, tipo assim, que eu fiquei, não é possível esse mangá é uma obra de arte. Que foi o momento que, como a Aline falou, tem um deus Ex Machina no mangá, porque é uma estatuazinha de um deus que eles limpam, e o deus dessa estátua meio que pra agradecer eles, realiza os desejos deles. Uma das primeiras vezes que esse deus aparece, ele fala que vai realizar o desejo deles, e aí os dois ficam discutindo, não, o que a gente vai pedir? Vamos pedir dinheiro, vamos pedir não sei o quê. Aí um cara vai dizer, assim, não, eu tenho uma ideia. Então, eu quero que faça alguma coisa que possa, tipo, foder os dois ao mesmo tempo. E aí o deus dá um tentáculozinho pra eles, aqueles tentáculos de hentai. Só que é um mini tentáculozinho. E o que eles fazem? Eles começam a criar o tentáculozinho como se fosse tipo um bichinho de aquário. Compra o aquário pra ele, compra pedrinha, decora o aquário e dá o nome. E aí os tentáculos começam a se reproduzir. E aí, tipo, os dois caras são tipo assim, pô, vai dar muito bom, cara, quando esse negócio crescer, tipo, vai ser bom demais, cara. A gente vai poder dar o curta dizer chega. Só que aí o que acontece com os tentáculozinhos? Eles crescem, se multiplicam, e eles tiram consciência. Tipo, eles conseguem escrever coisas com o tentáculozinho no chão. Aí o que eles fazem? Eles abrem um sindicato pra exigir melhores condições de vida. Eu lendo isso, eu gritava de rir. Não é possível, não é possível. Eu lembro que eu acho que eu tava lendo isso de noite. Eu tava rindo de chorar. Era muito engraçado. E aí, a partir daí, eu aceito qualquer coisa que o mangá vier, porque depois disso, é muito bom. Não tem como superar isso. Não tem como superar isso. Tipo, o tentáculo de hentai abrindo o sindicato. Não tem como superar isso. Esse mangá pode ser resumido como aquele post do Twitter, tipo, grande bosta, duas passivas patéticas, que é basicamente os dois protagonistas. Sim. Eles querem ser passivos, mas, tipo, nenhum dos dois quer fazer o trabalho de ser o ativo. Aí a gente tem que ficar alternando. A autora falou que ela conta quem deu quantas vezes pra ficar equilibrado. E ela falou que tá se divertindo muito com esse mangá. Esse mangá, assim, é meio casos acontecendo. Mas tem um desenvolvimento muito devagar acontecendo, mas tá. Eu que tô curiosa pra ver onde esse mangá vai parar. Provavelmente eu vou ler até o fim. Tipo, vou voltar a ler, vou ler até o fim. Ele é muito divertido. Muito, assim, não recomendo, assim. A não ser que você ouvi tudo que a gente falou e tenha ficado, meu Deus, parece ser muito engraçado, você vai. Se não, você espera terminar pra avaliar se vale a pena. Mas ele é muito engraçado. Sim, e tipo assim, esse mangá, como eu falei da coisa de Aritin, que comentaram no BBM, é claramente um mangá que tem umas piadas muito pesadas sobre estupro, sobre assédio e tal, como a parte falou do colega lá, de um dos protagonistas. Então, se isso for uma coisa pesada pra você, eu sugiro que você não vá atrás, porque é meio que colocado como piada. Então, tem Sim, isso. é tudo colocado como piada. Nada é sagrado nesse mangá. Pois é, tipo, a maioria das vezes, o relacionamento entre os dois protagonistas, tipo, é dado de forma totalmente consensual, pelo que eu lembre, mas aí tem esses detalhes. Se você conhece o estilo da Harada, você deve saber do que eu tô falando especificamente, mas é isso. Sim. Esse mangá dela, se eu não me engano, ele tem BLCD, tá sendo publicado no Japão. Eu acho maravilhoso que, tipo, se você pegar... Eu não lembro, acho que é o volume 4 ou 5, que, tipo, tem a cinta, né? O obi que tem no mangá quando tem propaganda de, propaganda da história pra pessoa vender. Tem um volume que a cinta do mangá é, tipo assim, Love Penis. E eu acho que isso é tudo que você precisa saber sobre Happy Soul. É muito engraçado essa cinta, velho. É tipo, é um mangá... Eu acho que esse mangá é muitas vezes a encarnação daquele meme do Coringa, tipo, eita, bicho, sexo. Só que é ridículo, mas, tipo, é ridículo no jeito que os protagonistas são ridículos. Tipo, você fica, cara, o que esses dois caras adultos estão fazendo e tal, no meio do dia, sendo inconvenientes pra outras pessoas, só porque eles querem dar o cu, sabe? Sim. Aí é isso. Eu acho que, por mim, se a Harada fosse brasileira, ela ia ter começado o mangá com as passivas na chuva, ia ter sido maravilhoso. Não, se tiver alguma cena dos dois, tipo, parado na chuva, eu vou pegar o recorte dessa cena e falar que é as passivas na chuva. Eu vou fazer isso. Da Harada, esse foi as obras que ele selecionou pra falar.
Tem outros mangás. Ela teve muito one-shot que ela publicou em revistas tipo, ao longo do tempo, porque muitas vezes ela é chamada pra fazer algo com o tema, mas eu acabei não selecionando pra falar, justamente porque são obras que, tipo, não são de fácil acesso, não foram licenciadas para outros países, tipo assim, não vou recomendar vocês pra lerem um one-shot de 6 anos atrás, que sabe, sei lá, como você vai conseguir ler esse negócio. Mas, bem, tá feliz que tá vindo coisa dela no Brasil, que a gente achou que nunca ia vir, que a gente comentou até agora. Eu espero que não pare só nisso, eu espero que venha mais coisa dela pro Brasil, tirando Nietzsche, a gente não quer Nietzsche aqui, pelo amor de Deus, não traga. Eu não quero, não. Ninguém quer, por favor. Pelo amor de Deus, tem criança chorando. É aquela coisa, se você gosta, tudo bem, mas assim, eu acho que esse mangá ficaria muito melhor estando longe daqui. Exatamente, a gente não precisa que esse mangá venha pra cá. Mas é isso, eu queria perguntar se vocês querem falar mais alguma coisa. Acho que eu falei tudo que queria falar ao longo do episódio mesmo, e é isso. Eu também falei mal de Nietzsche, fiz propaganda dos favoritos, tá tudo bem. Mas assim, no geral, as pessoas tentam tornar a Harada como tipo, nossa, polêmica e tal, mas eu acho que na verdade a Harada é apenas que alguém que... Assim, eu não conheço ela, obviamente, a gente nem sabe como ela é, se ela é uma mulher, pode ser que ela só use pronome feminino e tal, tipo, não sei. Eu sei que ela gosta de beber, é a única coisa que a gente sabe sobre a vida dela. Ela fala que ela escreve os roteiros do mangá bebendo, então acho que isso explica muita coisa. Ah, sim, eu entendi bebê, achei que você tava falando de bebê criança, eu fiquei, quê? Eu fiquei confusa. Beber bebida alcoólica. Sim, sim. Mas pra mim, assim como a Paty falou, tipo, o negócio dela fazer se divertindo, pra mim ela parece ser alguém muito confiante de que ela gosta de fazer esse negócio, ela tem um espaço seguro dela pra fazer isso, sabe? E aí ela faz as coisas ridículas, pesadas e mesmo bem legais, vamos dizer assim. Então eu acho que é uma autora bem interessante de acompanhar. Eu acho que ela não é a autora do meu mangá favorito BL, mas é a autora que eu mais gosto de acompanhar, assim, porque eu acho que é a autora que mais fez obra que eu gostei. Então eu acho que é uma autora interessante, mas eu também entendo porque alguém não gosta dela. Então é uma autora muito divisível, vamos dizer assim. Eu diria que exatamente, ela não é pra todo mundo, eu não acho que todo mundo tem que ler, mas eu acho que quem conseguir, tipo, quem consegue se interessar pelo trabalho dela consegue encontrar coisa muito boa. Eu acho que ela acrescenta muito pro BL como um todo, justamente por causa dessa questão dela ir muito de testar o limite do que pode ser feito, porque mesmo que outros mangakais não vão na mesma linha que ela, só o fato dela questionar do que pode ser feito, tipo, de não querer fazer final feliz, que vai ter personagens que seriam, tipo, teoricamente difíceis de gostar, que não seriam gostáveis, ela faz um negócio mais interessante, porque eu acho que isso cria histórias mais divertidas. Parafraseando meu marido, existem 2 tipos de pessoas, o porquê sim e o porquê não. A Harada é o porquê não fazer. Ela vai lá e faz. Meu único pedido pra Harada é que ela, numa entrevista dela, o entrevistador perguntou pra ela algum cenário que você considera moe, tipo de gostar, de achar divertido de ler. E ela falou que ela queria fazer uma história de um professor que não consegue olhar na reunião dos pais e alunos pode estar flertando com o filho de um deles. O aluno do ensino médio que chora e implora pro professor se divorciar da esposa. E ela não fez esse mangá até hoje. Eu quero ler, mulher. Faz esse negócio. Quero ler essa farofada. Vai ser muito divertido. Mas é isso. Espero que tenham gostado de ver falando de Harada, ou pelo menos de interesse. Eu queria entender qual é a graça de por que todo mundo fala dela. A gente espera poder voltar com esse quadro. Tem muitos autores que a gente gosta muito, mas não sabe necessariamente se as pessoas têm interesse de ver a gente falando. Tipo, eu adoraria falar da Kumota Haruko por 2 horas. Mas alguém tem interesse em eu falando da Kumota Haruko por 2 horas. É isso, muito obrigada a todos que ouviram até aqui. Lembrando que o Blimecast só é possível graças aos nossos apoiadores. Se você entrar no nosso apoio, você consegue acesso ao cast, você consegue acesso ao nosso Discord para poder comentar com a gente, bater papo, ajudar a discutir pauta dos próximos posts. Você tem acesso à nossa newsletter também, que te manda todo mês com recomendações de links e mangás. E, bem, até a próxima. Espero que tenham gostado. Bye, bye. Tchau. Tchau. O Blime só é possível graças aos nossos apoiadores. E uma nova recompensa do nosso apoio é o agradecimento ao final do Blimecast para os apoiadores do Tier Bolo de Limão, nossa categoria mais alta. Aqui vão seus nomes: Ana Lia Shen, Carolina Dias, Mari, Aline Fonseca, Giovanni Alves Martins de Souza, Io Caraço, Pouque Sukiro, Endria Selva de Souza dos Santos, Milen May, Yara Rivelli, Caroline Mendes da Silva, Sacha Adriel Soares da Silva, Fernanda Satori, Anderson Honório Nunes, Larissa Kaori Takara, Clara Emídio Correia, Érica Fernandes e Celeste Lackley. Muito obrigada e até a próxima!